terra e o mar, Sim. e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Sim. Ele é o Senhor. Amém. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Nós somos esses, irmãos, que hoje nós já confessamos. Já dobramos os nossos joelhos, né? Já entregamos ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós possuímos, nós temos entregado ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Oh, nessa tarde, Senhor, queremos te adorar, Senhor. Amém. Queremos glorificar o teu nome. Amém. Senhor, que honra para nós podermos nessa tarde estarmos diante do Senhor. Amém. Oh, Senhor, recebe cada um de nós. Amém. Oh, também desfruta de cada um de nós. Amém. Vem ainda nos lavar com o teu precioso sangue, removendo toda a impureza, todo o pecado, qualquer coisa que nos impeça. Senhor, queremos estar diante de ti. Queremos desfrutar da tua amável presença, da tua doce presença. Abençoa, Senhor, nessa tarde. Seja com cada um de nós. Nos dê da sua palavra. Venha nos fortalecer. Venha nos encorajar, Senhor. Venha nos dar mais da tua vida. Oh, precisamos tanto do Senhor. Senhor Jesus. Obrigado pela presença dos irmãos. Todos esses que o Senhor trouxe. Conduz a vida de cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Já somos do Senhor, né? Amém. Somos pessoas que já entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Amém. E nós já nascemos de Deus. Já nos tornamos filhos de Deus. E nós estamos agora nesse processo do Senhor ganhar todo o nosso ser para Ele, né? No livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, interessante assim que a Bíblia ela fala que tem a fé individual e tem a fé coletiva. Várias vezes nos evangelhos, quando o Senhor ia realizar algo, o Senhor dizia: mulher, a tua fé. A tua fé. E quando Paulo ou os outros escritores iam escrever às igrejas, a vossa fé. Né? Então a tua fé, a fé individual. Mas a vossa fé, a fé coletiva. Então aqui, Tessalonicenses, não sei se os irmãos sabem, mas foi praticamente a primeira carta que a igreja recebeu dos apóstolos. Foi o primeiro escrito. Por um bom tempo, praticamente 50 anos, 20 anos depois da morte e ressurreição do Senhor, a igreja não tinha nenhum escrito dos ensinos dos apóstolos. Tinha só o Antigo Testamento. Mas Paulo, ele entra em uma cidade chamada Tessalônica, que era uma cidade gentia, e ele chega lá e prega o evangelho. Isso vocês podem dar uma olhadinha em Atos. Atos narra o momento em que Paulo entra nessa cidade com Barnabé. E eles pregam o evangelho ali, e as pessoas creem no Senhor, entregam suas vidas ao Senhor, e elas nascem de Deus, e ali se tornam a igreja em Tessalônica. E o primeiro livro escrito para a igreja no Novo Testamento foi essa carta. E é interessante que Paulo vai falar que a vida cristã, essa vida que nós estamos vivendo, ela tem um tripé de sustentação. Assim como tem esse tripé aí que sustenta esse celular para trazer imagem e levar imagem. A vida cristã tem um tripé de sustentação. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
Paulo ele não passava muito tempo, né? Até porque ele precisava pregar e sair pregando. Tinha muitos lugares para conhecerem o Evangelho, né? Muitas pessoas para serem salvas pelo Senhor. E a cidade de Tessalônica, como eu falei para os irmãos, acho que isso deve estar em Atos capítulo 16 ou 17, um negócio assim. Ele pregou o Evangelho ali com Barnabé, as pessoas ali creram no Senhor. E aí depois ele vai escrever a esses irmãos sobre a vida cristã normal. O que é a vida cristã normal? É o nosso viver de comunhão com o Senhor durante as etapas da nossa vida. Isso é muito interessante. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim. Vamos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 1. Ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, ou Silas, né? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus, o Cristo. Graça e paz a vós outros. Aí o verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, lá vai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então Paulo ele fala da operosidade da vossa fé. O que é que Paulo está falando? A fé ativa que os tessalonicenses tinham e que nós devemos ter. Uma fé ativa. Em que baseada essa fé ativa? Ela se baseia na palavra de Deus. Por isso que lá em Romanos capítulo 10 diz, e a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em nosso viver é essa comunhão da palavra. Para quê? Para que nossa fé seja fortalecida. Amém. Uma fé ativa. Uma fé ativa. E sabe, irmãos, diante da necessidade deles aqui, eles estavam sofrendo muita perseguição. Eles sofriam perseguições dos tessalonicenses que não eram cristãos e também sofriam perseguições dos judeus. Mas eles continuavam com a fé ativa. Amém. Uma fé forte, uma fé ativa. Por isso que diz assim, ó, da operosidade da vossa fé. E depois diz assim, ó, da abnegação do vosso amor. Essa palavra abnegação quer dizer um amor sofrido, um trabalho sofrido, algo que você sente dor, mas que você o quê? Está amando. Continua amando. Aí ele diz aqui agora, mais adiante, e da firmeza. Da firmeza. Da vossa esperança. Em quê? Em nosso Senhor Jesus, o Cristo. Bom, nós precisamos ter firmeza. Firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então, Paulo ele fala da operosidade da fé, da abnegação do amor, ou seja, do serviço do amor, do labor do amor, e da firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em Coríntios também, Paulo vai falar essa mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 13. É, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. É muito conhecido esse verso. Se os irmãos olharem as cartas de Paulo, era muito comum Paulo apresentar esses 3 itens. O tripé da fé cristã. A fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. Olha só 1 Coríntios 13, verso 13. Ele diz assim,
Todos acharam? Amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Olha que coisa interessante. Com respeito à fé, essa fé, como a gente já compartilhou, ela cada vez mais ela é fortalecida por a gente conhecer o Senhor na palavra. Mas é interessante que essa fé, ela é provada. A nossa fé, ela é provada. E onde é que nós podemos ver isso? Na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Vamos ver um pouco sobre essa questão da fé. Fé. Irmãos, fé e crer é a mesma coisa. Fé é uma palavra substantivo. Crer é verbo. Quando você crê no Senhor, é uma ação do que você tem, fé. É tanto que se você olhar no grego, as palavras elas são bem parecidas. Para a fé é pistis, mas crer é pisteuo, ou seja, é a ação de crer. Então, o crer é a ação da fé, melhor dizendo. A fé é aquilo que você tem. O crer é aquilo que você age com essa fé. Não estão entendendo? Está dando para os irmãos entender? Fé e crer é a mesma coisa. Eu não tenho um crer, eu tenho fé. Mas eu creio. Vocês estão percebendo agora? Eu tenho fé, eu creio. Então aquela fé que eu tenho, ela manifesta pelo meu crer. Amém? Amém. Melhor dizendo, a fé ela é o quê? Subjetiva. O crer ela é uma ação, uma expressão dessa fé. Amém? Aí ele diz aqui assim, ó, sobre a questão da fé. Ele diz, verso 5. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos pegar o verso 3. Ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês percebem aí? Ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele fez o quê? Ele fez o quê, irmãos? Nos regenerou. Nos regenerou. Percebam que a palavra regeneração, o verbo está no... Está onde? Passado. No passado, ou seja, já aconteceu. Não acontece mais, já aconteceu. E o que é a regeneração? É o que o Evangelho de João vai chamar de novo nascimento. Nascer de Deus. Isso é regeneração. Isso só acontece uma única vez para toda a eternidade. Amém. Quantas vezes nós nascemos de nossos pais? Uma única vez. E nós nascemos até morrer. Uma única vez. Porém, quando nós nascemos de Deus, nós nascemos para sempre. Uma única vez. Amém? Amém. Especificar bem claro para nós. Mas ele diz que nós nascemos, ou seja, nós fomos regenerados para uma viva esperança. Tá vendo? Aí ele diz o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou? Sim. Jesus Cristo ressuscitou? Amém. Então a nossa esperança é viva. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí ele diz assim, o que é essa viva esperança? Aí ele diz no verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. O que é essa esperança? Ela é uma herança incorruptível. Todas as heranças no mundo, elas são corruptíveis. Mas essa herança em Cristo é incorruptível. Amém. Aí o que mais? Sem mácula. Inacessível, de valor incalculável. Reservada nos céus para quem? Para vós outros. Quem são esses vós outros? Amém. Aqueles que foram regenerados. Amém. Amém? Amém. Aí ele diz o que agora o verso 5?
que sois. Guardados. Percebam, irmãos, o verbo aqui é contínuo. Que sois. Nós somos o quê? Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Amém? Amém. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Mas com que objetivo? Não é para que eu viva a minha vida apenas. Não é para que a gente alcance aquilo que a gente deseja nessa terra, não. É para que nossa alma seja salva. Amém. Olha que coisa interessante, ele diz assim, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, o que é comum a todo cristão? O que é que todo cristão está vivendo? É isso aqui. Eles estão sendo guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Aí, que salvação é essa? Ele vai explicar. Tem calma. Ele está dizendo que essa salvação está preparada para revelar-se. Aí o verso 6 ele diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, irmãos, aqui entra a questão das provações. Todo cristão precisa saber disso. Nós vamos passar por provações. Sejam elas humanas, sejam elas de perseguição por causa da nossa fé, mas nós vamos passar por provações. Até porque as provações é um meio pelo qual o Senhor preparou para essa salvação se revelar em cada um de nós. Amém. Amém? Aí ele diz assim, o que é que diz mais? Verso 7. Para quê? Qual o objetivo da aprovação? Para quê? Uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo que as provações não é apenas para provar a mim e você, mas é para provar a nossa fé. Na verdade é depurar a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu estou triste eu não quero me reunir. E isso é uma sujeira na fé. Quando eu estou alegre demais, eu quero chamar todo mundo para reunir. Eu digo para todo mundo que Deus é bom, que Jesus é maravilhoso. Isso também está uma sujeira na fé. A fé, ela nos leva a uma constância. Em riso ou em dor. Amo quem me amou demais. Amo a Cristo e nada mais. Mas vocês percebem que nossa vida ela sofre variações? Por quê? Porque nós temos muito do nosso natural ainda. Nós ainda reunimos com o nosso natural. Nós ainda pregamos o evangelho com o nosso natural. E o Senhor sabe disso. Por isso ele prepara situações para quebrar nosso homem natural. E Pedro chama isso de depuração da fé. E sabe como é que era feita essa depuração da fé? Ele diz assim, ó, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ou seja, Pedro está dizendo que aquele ouro depurado por fogo era um grau de 1023 graus Celsius, num sistema, num depósito chamado de cadinho. Colocava-se o ouro com muita impureza, e como o ouro, à medida que ia aumentando a temperatura, ele era o quê? Denso, ele descia, e a sujeira ficava na superfície. Então via o ourives e tirava a impureza. Ia ficando só o ouro puro. Irmãos, eu não sei o que a gente está passando, mas a gente precisa crer que tudo isso é a mão do Senhor trabalhando em cada um de nós. Amém. Eu não sei o que a gente vai passar, mas o Senhor, Ele é responsável por tudo isso que está acontecendo com a gente. Mas qual é o objetivo dele? Depurar a nossa fé.
Aí ele diz o que mais adiante? Olha que coisa maravilhosa. Aí ele disse, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora no verso 8, percebam, ele primeiro começou falando de esperança, não foi? Ele agora está falando de quê? Fé. Vocês vão ver que ele vai falar de amor também. Então esse tripé não só era de Paulo, na verdade é de todo cristão. Amém. Olha o verso 8. A quem não havendo visto. Alguém aqui viu Jesus? Alguém aqui já viu o Senhor Jesus? Porque se já viu, tem mais de 2000 anos. Não tem como. Né? Ou então 2037, que Paulo viu ele em 37 depois de Cristo, depois de sua morte e ressurreição. Foi o único. Né? Então a gente não viu o Senhor. Mas olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa rica. Aí ele diz assim, a quem não havendo visto, mais. Está vendo o amor onde aparece? Está vendo aí, irmãos? Regenerou para uma viva esperança. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E essa fé precisa ser depurada. Vem as provações. Mas nós não vemos Jesus em quem nós cremos. Mas nós amamos. Amém. Mas o quê? Amais. No qual não vendo agora. Irmãos, nós temos algo maravilhoso aqui. Nós não vemos agora. Se eu não vejo agora, é porque um dia eu haverei de vê-lo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, para nós o Senhor não vai retornar. O Senhor vai retornar para aqueles que viveram com Ele. Para nós será a primeira vez. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, não vendo agora, mas o quê? Mas crendo, fé. Agora está aí a questão. Por que é que muitos, às vezes, estão tão alheios à volta do Senhor? Porque não estão mais crendo. Irmãos, percebem? Nós não estamos vendo o Senhor, irmãos. Nós somos as pessoas mais fáceis de desviar do Senhor. Por quê? Porque a gente nunca viu o Senhor. Paulo não podia se desviar do Senhor. João não podia se desviar do Senhor. Porque eles viram o Senhor. Mas nós cremos por ouvir. Nós nunca vemos o Senhor. Mas nós cremos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos continuar crendo. Amém? Aí ele diz assim, ó, mas crendo, aí faz o quê? Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Agora olha o verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a fé inicial, quando eu criei no Evangelho, ela fez o quê? Regenerou o meu espírito. Mas essa fé, ela não tem um fim apenas de regenerar meu espírito. Ela tem uma finalidade em salvar a minha alma. E como é que essa fé vai salvar a minha alma? Pela palavra e pelas provações que Deus prepara para cada um de nós. Para depurar, irmãos, a nossa fé. Isso, irmãos, tem que ficar muito claro para nós. Muito claro. Eu não sei o que a gente está passando, eu sei o que eu estou passando. Eu posso saber o que minha esposa está passando, porque sou próximo a ela. Mas mesmo assim, a experiência dela com o Senhor é diferente da minha. A fé, ela primeiro é individual, depois ela é coletiva. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E a gente vai ver mais um texto sobre essa questão de fé, amor e esperança. Vamos ver aqui em Colossenses. Capítulo 2. Quando você compara as cartas, parece que é a mesma coisa. Porque é sempre esse tripé: fé, amor, esperança. Ou esperança, fé, amor. Ou amor, fé, esperança. Mas sempre está ali: fé, amor e esperança. Colossenses. Colossenses capítulo 2. A partir do verso 1. Do mesmo jeito, quem são os colossenses? São irmãos na cidade de Colossos.
Eles ouviram o evangelho, assim como os tessalonicenses, creram no Senhor e começaram a viver a vida cristã normal. Agora olha o que Paulo diz para eles. Colossenses capítulo 1. Interessante que Colossos, irmão, não foi Paulo quem pregou o evangelho, foi outros irmãos. Mas a carta também era para eles. Olha só. Gostaria, pois, que soubesses quando em luta venho mantendo por vós, pelos de quem? Laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Olha aí, vai aparecer de novo. Em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando o quê? A vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, percebem? Ele começa falando do amor e ele fala da vossa firmeza, da vossa fé em Cristo. Aí ele diz assim agora o verso 6. Ora, como o quê? Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como recebestes. Recebestes, o verbo está em que tempo? Passado. Mas aí ele diz o quê? Assim andai nele. Ou seja, presente, contínuo. De que maneira? Aí ele diz, nele radicados. Que mais? E edificados. E confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Essa palavra radicados é criando raízes. Raiz é o que sustenta uma planta. Em meio às adversidades, a raiz é o que sustenta uma planta. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que nós precisamos criar raízes nele. Amém. Interessante. Você não vê a raiz de uma planta. Ela está escondida. Isso mostra a nossa intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas o que é que a gente vê de uma árvore? Os seus frutos, os seus galhos, os seus ramos. Mas quem sustenta a árvore é a raiz. E isso fala, irmãos, de comunhão com o Senhor na fé. Nós precisamos criar raízes no Senhor. Amém. Amém? Amém. Comunhão de intimidade com o Senhor. Mas não somente raízes, irmãos, mas também o quê? Nele edificados. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui uns com os outros? Nós estamos sendo edificados na fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A partir das raízes, nós estamos sendo edificados na fé. Amém. E cada vez mais nós estamos sendo o quê? Confirmados pelo Senhor. Crescendo em ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos estão percebendo que ele segue a mesma coisa. Amor, fé. E mais na frente a gente vai ver sobre a questão da esperança. Ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Passagem aqui que fala sobre a esperança. Acho que é o capítulo 1, irmãos. O capítulo 1 ele ainda fala sobre esperança. Colossenses? É. Amém. É isso aqui mesmo. Esperança. É o verso. Eu pulei porque eu estava compartilhando a questão do amor e da fé. Mas agora aqui, ó. O verso 1 Colossenses capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, ó. E o verso 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus.
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, percebem? Amor, fé e esperança. Fé, amor, esperança. Esperança, amor e fé. Se você pegar todas as cartas do Novo Testamento, você vai encontrar esse tripé de fé, amor e esperança. Amém? Isso é para quê, irmãos? Para mostrar que a vida cristã, ela é vivida dessa forma. A fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor para com Deus, com o Senhor Jesus Cristo e com os irmãos, e a nossa esperança. Qual é a esperança? No Senhor e na sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E também essa esperança de que um dia nossa alma será salva pelo Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos passar situações, circunstâncias, mas o que nós precisamos é guardar sempre esse tripé: a fé, o amor e a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Para terminar, eu vou ler um texto aqui sobre essa questão ainda de fé, amor e esperança. Senhor Jesus. Amém. Vou pegar aqui. É em Timóteo, irmãos. 1 Timóteo. Capítulo 1, verso 19. Primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 19. Amém. A gente vai ver sobre a questão da fé. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Mantendo fé. Mantendo o quê? Fé. E boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então é possível, irmãos, se a gente não manter fé e boa consciência, a gente vem a naufragar na fé. Então isso fala da questão de mantendo. Mantendo, ou seja, eu preciso me manter nessa fé. E boa consciência. A boa consciência está relacionada ao nosso espírito humano. A nossa consciência para com o Senhor. Amém? O que é que prejudica a nossa boa consciência? Pecado. Pecado prejudica a consciência. E não somente isso. Também toda palavra que é contrária aos ensinos dos apóstolos, que venha colocar dúvida na nossa fé. Isso faz com que a gente venha o quê? A naufragar na fé. Ah, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Né? Deus existe mesmo? Hoje, irmãos, a gente não sofre uma perseguição pessoal da nossa fé, mas tem uma perseguição moral. Tem uma perseguição, se você abre os vídeos na internet, de pessoas questionando a nossa fé. E se a gente não se manter nessa fé com boa consciência, a gente vai naufragar também na fé. Isso é muito interessante. Amém? Amém. Então Paulo, ele primeiro escrevendo a Timóteo, ele fala de manter fé e boa consciência. Agora a gente vai ver sobre a questão do amor e da esperança. Amém. Ele diz assim, ó. Senhor Jesus. Amém. Vou pegar aqui o texto. Amém. Senhor Jesus. Vamos ainda ver um pouquinho de fé? 1 Timóteo capítulo 2.
Primeiro, né? 1 Timóteo capítulo 2. Aqui o verso 15, Paulo está falando principalmente para as irmãs e irmãs casadas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Amém? Amém. Ele diz o que, irmãos? Todavia será preservada, a palavra preservada aí é salva. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé. Tá vendo, irmãos? E amor e santificação com bom senso. Primeiro é o que? Permanecer em fé. Aí diz, em amor e santificação com bom senso. Então, irmãos, percebem? Sempre primeiro vem a fé. Porque a fé é o meio pelo qual nós vivemos. O meu justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ver agora o capítulo 4, irmãos. O 4. Capítulo 4, Paulo, ele vai falar para Timóteo sobre a questão dos perigos que a fé sofre. A fé nossa, a fé em Jesus Cristo e em nosso Deus, ela sofre perigos. E ele, próximo à sua morte, ele vai e escreve para Timóteo, alertando desses perigos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, ora, vamos ler? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quem é que apostata da fé, irmãos? Quem é que pode apostatar da fé? Quem um dia esteve na fé. O incrédulo não apostata de fé, porque ele nunca tem a fé. Essa fé que ele está falando aqui é a fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé genuína, a verdadeira fé. A fé que salva, a fé que liberta, a fé que transforma. Então, se você não se guardar, você pode vir um dia a apostatar. A palavra apostatar é se desviar. Se desviar da fé. Mas Paulo, antes dele morrer, ele disse a Timóteo que alguns iriam apostatar da fé. Nos últimos tempos. Sabe, irmãos, quando Paulo escreveu, ainda não eram os últimos tempos. Poderia estar começando os últimos tempos. Mas hoje nós estamos vivendo os últimos tempos. E aí ele diz assim, ó. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Você está vendo? Consciência, boa consciência. Os que rejeitaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. Irmãos, percebem? Aí ele vai dizer aqui assim, ó, o verso 6. Diz o quê? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. E que mais? E da boa doutrina que tens seguido. Ou seja, irmãos, tem uma doutrina que nós seguimos e essa doutrina nos alimenta na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos. Não é a doutrina de um irmão exclusivo. Não tem um irmão que se levanta dizendo assim, eu tenho essa doutrina. Cuidado. Porque essa doutrina é a doutrina dos apóstolos.
E onde é que está a doutrina dos apóstolos? Aonde? Na Bíblia. Mas em que parte da Bíblia? Novo Testamento. Os irmãos estão cientes disso? Amém. Onde é que estão as doutrinas de Paulo? Nas cartas de Paulo. Onde é que estão as doutrinas de João? Nas cartas de João. Onde é que está a doutrina de Mateus? No Evangelho de Mateus. Então a gente precisa estar claro disso. Não é que a doutrina agora está com um homem, ou com alguns homens. Não. A doutrina dos apóstolos está escrita no Novo Testamento. Amém? Amém. Por isso que a gente precisa conhecer o quê? A doutrina dos apóstolos, irmãos. Louvado seja. E é o versículo 9. Isso. Aí ele diz assim, o verso 8, né? Não. Qual é o que eu estou lendo? Que tens seguido, né? E da boa doutrina que tens seguido. Então, irmãos, a boa doutrina, ela precisa ser seguida. Se eu deixo de seguir, eu me desvio. Você percebe? Para você seguir algo, você precisa estar vendo o quê? Esse algo. Você tem como seguir algo que você não está vendo? Tem como? Seguir algo que você não está vendo? Tem? Só tem uma maneira de você seguir algo que você não está vendo. É pelas palavras, ouvindo. Né? Então onde é que está escrito esse que a gente segue? Na Bíblia, irmãos. No Novo Testamento. Amém? Amém. Senhor Jesus, Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Aí aqui, irmãos, o verso 12, ele diz assim. Então, depois de Paulo falar que alguns vão apostatar da fé, ele agora vai falar para Timóteo. E ele agora está falando para cada um de nós. Ele diz assim, o verso 12. Para Timóteo, ele era um jovem, né? Aí ele diz assim, ó. Ninguém despreze a tua mocidade. Verso 12. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O que é que nós precisamos nos tornar? Padrão dos fiéis. De que maneira? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aí, para completar, o verso 16. Ele diz o quê? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual é essa doutrina? A doutrina que eu estou seguindo de perto. E qual é a doutrina que eu estou seguindo de perto? A doutrina dos apóstolos. Amém? Amém. Mas primeiro eu preciso cuidar de mim mesmo. Olha que coisa interessante. Quando eu cuido de mim mesmo e cuido dessa doutrina, sabe o que é que acontece? Olha o verso em diante. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dando uma promessa para Timóteo. Que se Timóteo cuidar de si mesmo e da doutrina, ou seja, permanecer nessa doutrina, ele vai salvar primeiro tanto a ele como aos que ouvem a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ou seja, irmãos, qual é o melhor lugar para você estar? Perto de quem? Daquele que cuida de si e da doutrina. Por quê? Por você ouvir ele, você também está sendo salvo. Amém? Amém. E o Senhor quer que cada um de nós se torne esse no meio das pessoas. Amém. Isso não é exclusivo, irmãos. Isso é para todo cristão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém? Então os irmãos percebem? Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. E para completar, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. É o único texto praticamente nas Escrituras que define fé.
E é muito conhecido, né? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que a gente espera? O Senhor. O que é que a gente espera mais? Salvação da nossa alma. Que a gente seja ganho pelo Senhor. E isso é proveniente de quê? Da fé. Mas também diz o quê? A convicção de fatos que não se veem. Vocês viram o Senhor morrendo? Vocês viram o Senhor ressuscitando? Vocês viram o Senhor vivendo? Mas quando eu leio nos evangelhos, eu creio. Então o quê? Torna-se real para mim aquilo que o Senhor realizou. É um fato, né? É um fato. Amém? Um fato foi aquilo que aconteceu e ficou na história. Que nós não vimos, mas nós cremos. A esperança é o que está à nossa frente. Então, olha o que é a vida cristã. É a fé que se baseia nos fatos e a esperança que está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas o que é que nos conduz entre o fato e a esperança? A fé. Por isso que diz, o justo viverá da fé. Ou o justo viverá por fé. E também Hebreus diz assim, o justo, o meu justo, viverá por fé. E se ele retroceder, não se agrada a minha alma. Amém? Mas aí ele conclui dizendo, nós, porém, somos da fé, para a salvação da nossa alma. Amém, irmãos? Então, irmãos, que fique claro isso para nós. Fé, amor e esperança. Esse é o tripé de nossa caminhada até o dia que o Senhor voltar ou até o dia que a gente morrer. Mas que a gente possa permanecer na fé, no amor e na esperança. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.